Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna diária no site do Antagonista, sem paywall, com o mesmo tema do Narrativas Antagonista. Fato do dia: Bolsonaro gravado por Ramagem. Gente, esta história está pegando fogo na internet porque a gente adora uma gravação, não é verdade? Eita, país que gosta de gravação. Mas aqui no Narrativas Antagonistas você já sabe que a gente não entra na farofa. A gente faz um exercício diário para o nosso cérebro para melhorar o nível do debate político. E qual que é esse exercício? Eu te digo os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Antes da gente ir para os fatos, preciso te fazer um pedido. Entre já na corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Você sabe de alguém que precisa ver o Narrativas Antagonista? Já vai mandando. Porque daí, além de melhorar o nível do debate, a gente vai trazendo mais gente para a família Narrativas Antagonista. Agora, bora pro fato do dia. Fato do dia: Bolsonaro gravado por Ramagem. O que é que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes liberou para o público, ou seja, tornou pública, uma gravação que faz parte de um processo que está no STF. O que seria essa gravação, esse áudio? Uma reunião ocorrida no dia 25 de agosto de 2020 entre as advogadas Luciana Pires e Juliana Bierrimbach, o ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno, general Heleno, o então diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. E para que esse pessoal estava reunido? Para tratar de assuntos do governo brasileiro? Não, para tratar de assuntos do filho mais velho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, que naquela época estava às voltas com uma denúncia de rachadinha no gabinete dele, da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele já tinha saído desse gabinete, já tinha ido para o Senado e aí estava aquela coisa. Como é que fica o foro dele? Que ele tinha uma espécie de foro privilegiado lá, que não é no STF, é no tribunal de lá. Ele não vai ser julgado assim no juiz comum, qualquer um. É um negócio especial, já na segunda instância que eles são julgados. E aí, como é que ia ficar a história da rachadinha de lá? Porque aí ele não tem mais aquele foro. Aí volta para a primeira instância, não volta. No fim, foi salvo aí na Bacia das Almas pelo STF. Bom, essa investigação, ela começa quando? Que investigação é essa? É uma investigação que começou em 2018, quando surgiram suspeitas de movimentações financeiras atípicas na conta do tal do Fabrício Queiroz. Vocês lembram essa história? Vocês lembram do Queiroz? Parece que faz tanto tempo, né? Ele foi preso em junho de 2020 em um sítio em Atibaia, aqui no interior de São Paulo. Acho que vocês também se lembram disso, em um desdobramento dessa operação. E aí fica aquela coisa: o Bolsonaro sabia que foi gravado, não sabia que foi gravado. Esse trechinho aqui, em que ele fala das conversas que teria com o chefe da Receita, dá a impressão de que ele sabia que estava sendo gravado. No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente. É o caso, conversar com o chefe da Receita. Claro, Então, assim. Ele não tem chance dele estar nisso aqui, não, né, Ana? Não, o Tocha já. Não, mas O Barros é... Acho que é o secretário da Receita. É sim, é 02, não é isso? Você não tem Não, É o 01 do CEP, era ministro, mas foi para lá. Sem problema nenhum. Certo? É. Pô, então...
Sem problema eu conversar com ele, não vai ter problema eu conversar com o Canuto. Então, ótimo. É o caso conversar com o Canuto? Sim, Sim, sim. Então, Com um clique. Olha, Olha, ele com tá um ele clique que você consegue saber. ele tem que manter esse se troço o fechadíssimo. funcionário da Receita Pegar gente de for confiança dele. eu converso esses duas sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. É. Ele conversa com ele sozinho. É, E deixar bem claro, você nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, existe você quer que não justiça. cometa o crime, e que investigue. Presidente, até o próprio GSI, Até dizer, até não, o você próprio dá uma GSI luz, teria não precisa atribuição para ele. O Ramagem já foi para as redes sociais se explicar. Já falou que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado, que não tem nada de ilícito na gravação que ele fez, porque você, imagina ele, chefe da Agência Brasileira de Inteligência, gravar o presidente da República sem o presidente da República saber. Eu sei que aqui a gente não tem baliza moral, mas tecnicamente seria algo muito, muito grave. E o Ramagem foi às redes explicar que não foi nada disso, que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimentos, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas, o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal, não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI, nesse sentido, seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando que o que deveria ser feito era cientificar a própria Receita para abertura de procedimento interno administrativo na forma legal para qualquer desvio de conduta que possa estar acontecendo. Os advogados ainda informaram que já estava judicializada a questão. Então, nós informamos que entrasse com a questão, com os dados, com as informações nos juízos competentes, inclusive no STF. Aí, ele faz uns recortes lá, a reunião é longuíssima, tem 1 hora e lá. Ele faz uns recortes de um trecho que ele coloca, que você deve ter visto muito pela internet, do Bolsonaro falando que não queria que fosse feito nada de errado. Caso conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente. Não pensa nisso. Eu converso esses duas sozinho, porque o Canuto é muito inteligente. Ele conversa com ele sozinho. E nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não. Não, existe você quer que não justiça. cometa o crime, e que investigue. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para vamos dar um jeitinho, nada. Não tem essa O diabo sabe. Ninguém está no tráfico de influência. Agora nós vamos colocar o que tem depois, tá? Que aqui no antagonista a gente separou. Ele não quer fazer tráfico de influência, falando, não, isso aí tá errado, mas ele vai falar com um funcionário da Receita. Presta atenção, é o presidente da República se dirigindo a um funcionário da Receita com cargo de indicação para tratar de um problema do filho dele. Um problema relacionado a acusações de corrupção. Tem que sair deles, 50 empresários esperando o Tulipa, né? Tulipa. Rafael Vermelho.
fazer uma coisa, querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, eu sou aqui determina. Não. Que vocês, a quem interessa para a gente resolver isso? Eu acho que o SERPRO, se a gente puder. Mas qual a Você vai opinião? viajar amanhã, não, né? Vai viajar amanhã. Eu falo com o Canuto, agora eu falo com o Flávio, então. Qualquer hora do dia amanhã, o Canuto. Qualquer horário. O nosso é 8h40 da nossa hora. Eu já deixei a agenda ali para conversar com o Então, Flávio. cuidar para o que acontece. Isso aqui Não não pode. pode. Ninguém está no tráfico de influência, a gente quer fazer justiça. Eu não bati no menino aqui agora, presidente. Não sei se foi reparou, eu não dou entrevista. A gente não pode Eu não falo com nada, eu só falo com nome. Deixa eu ver o cara falar. 2 meses e meio que eu não falo nem pra. As coisas. A República Vai encher a boca do cara agora. Soltemos, presidente. É da raiva mesmo, mas, presidente, eles ficam esperando. Cada um. Eu A gente tem errei nosso limite. você. O Flávio Bolsonaro já gravou um vídeo aí para as redes sociais, desqualificando completamente o que tem ali, falando que a montanha paria um rato, que a única coisa que fica comprovada nessa gravação é que tinha interesse escuso de gente dentro da Receita para prejudicá-lo. Atesta que o Bolsonaro falou que não tinha que ter jeitinho nenhum, que tinha que ser tudo correto. Enfim, o Jair Bolsonaro em suas redes não saiu falando disso, mas o Flávio Bolsonaro falou. Vamos ver. E mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Mais um trechinho separado aí pelo antagonista é o debate entre o Ramagem e as advogadas de como que ele lidar com a questão do Flávio. E vocês vejam que interessante, a dica é para ir pela parte processual, porque a parte material, muito ruim. E a questão do foro dele, você analisava na STF? Porque se ele Sede de reclamação, só se eles inovarem e tivesse mantido o deputado estadual, ele estaria com foro, não é isso? Aí só. Tem uma Olha só, turma ele lá. não perdeu o foro, ele eu acho que trocou. você tem que comentar o distinguish na outra turma. Que aí eu acho que a turma vai pro lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, Certo. mas dá para se atribuir. Não tem Para desincompatibilização chegar a também. senador é muito mais difícil. Claro. Então, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem Nenhum. dia. E o Itabaiana lá, julgando o civil e o eleitoral. Isso A tem gente que abriu jogar para cima suspeição, também. representamos contra ele, está A respondendo. impessoalidade que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir um caminho, que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na lei correta, no lugar correto, já sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da Receita, eu acho que é o caminho. Vamos ver, vamos conversar. Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar no administrativo para você depois entrar no jurídico. Levantar uma questão processual de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Seja um Tá bom. prazer, tá? Prazer, Já tá para bom. convite. Ah, eu dou negativo. Cada vez que eu venho pra Brasília, eu faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. E aí, o que vocês acham disso tudo? Dessa gravação, dessa história toda? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Calma, que antes da gente opinar, a gente precisa ir para as narrativas. Bora lá! Hashtag Bolsonaro preso agora. Eu não sei o que mais falta para botar o genocida na cadeia. Essa gravação é batom na cueca. Tava lá o suprassumo da extrema-direita brasileira, General Heleno.
Esse homem aí que quer ser candidato à Prefeitura do Rio era da ABIN. Imagina o cara da ABIN se reunindo com o presidente da República, Gabinete de Segurança Institucional, para tratar de livrar a cara de filho corrupto, de filho rachadeiro do presidente da República. O que tem advogada de processo de corrupção do filho do presidente que está fazendo ali na presidência discutindo esse tipo de coisa? E uma gravação vergonhosa que eles vão lá tentar intimidar o pessoal da Receita Federal para não ir atrás do Flávio Bolsonaro. Aí fica falando umas coisas no meio, ai, não quero fazer tráfico de influência, mas combina de fazer. É um criminoso, né? Um ladrãozinho, batedor de carteira, ladrão de joia. Gente, é um absurdo esse homem estar solto. A perseguição do Xandão contra o Bolsonaro não tem fim e não tem limite. Essa gravação é uma das coisas mais ridículas que a gente já viu, porque assim, quem tem interesse na gravação é a defesa do Bolsonaro. Essa gravação inocenta o Bolsonaro de tudo que eles estão acusando. Ele fala na gravação, não é para fazer nada de errado. Nós não estamos pedindo nada que não seja certo. Eu não concordo com o tráfico de influência. Ele sabe que está sendo gravado. O que fica claro? Ele grava algo exatamente para mostrar que o Flávio estava sendo perseguido pela esquerdopatia que estava incrustada dentro do governo, dentro da Polícia Federal. Ele quer ter essa prova depois e está muito claro na gravação. Acontece, né? Que a nossa mídia é esquerdoide, é esquerdopata, é capacho do Xandão e tá distorcendo tudo. Mais uma vez a montanha pariu um rato. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que essa história de liberar provas, evidências e partes de processo a conta-gotas nunca deu certo pro judiciário. E vai ser prejudicial de novo. Por quê? Quem é da área jurídica vê a parte técnica da prova. O que tem lá, o que não tem. Nós já vimos em várias ocasiões da nossa história, em operações de corrupção e de crime organizado, um processo que é longo, ter essas provas liberadas pouco a pouco. Quando é na questão do crime organizado, isso pode até ajudar, porque aí a sociedade vai começando a compreender o que é aquela organização criminosa, qual é o tipo de atuação dela, qual é a periculosidade, em que locais ela está. Quando a população não sabia, não tinha no seu imaginário a existência de uma determinada organização criminosa, ao ir liberando aos poucos, você vai contando via imprensa essa história aos poucos e as pessoas vão entendendo do que se trata. Quando a gente fala de política, podia ser a mesma coisa. São esquemões tão intrincados e tão distantes do dia a dia da maioria das pessoas que só quem é da área política que entende o que os caras estão fazendo. Quem não é, na maioria das vezes, não consegue entender o que eles estão ganhando com isso, o que é o de errado, porque compensa, as pessoas não entendem. Então, talvez se pense que liberando aos poucos, as pessoas vão compreendendo o que estava se passando ali, vão entendendo como funcionava tudo. Mas aí a gente entra em duas coisas, na máquina política e na polarização tóxica. Polarização tóxica é o quê? Não é uma polarização política, é uma polarização afetiva, em que a pessoa se identifica com o grupo, tudo que vem daquele grupo é bom e tudo que vier do grupo oposto é ruim. Ela tem desconfiança moral de qualquer pessoa que faça parte do grupo oposto. Isso é política? Não. Isso é antipolítica, é ignorância política e é desequilíbrio emocional. Pois é precisamente a situação de coisas que nós temos no Brasil hoje. Então, o que acontece com esses processos do Bolsonaro? Quando você solta uma gravação
ou um dado de realidade, ou um vídeo, ou um documento, esse processo já está durando tanto tempo, já vai para 2 anos isso, que a máquina de moer fatos da política já sabe muito bem como preparar esse prato para qualquer freguês. Então, assim, o que quer que solte do Bolsonaro, para os bolsonaristas, é uma perseguição do Alexandre de Moraes. Ah, mas o Bolsonaro não é perseguido. Eu não estou entrando no mérito dos fatos, porque estou falando de pessoas que se divorciaram dos fatos, abdicaram da convivência com os fatos. Então, para quem é daquele grupo, sempre será uma perseguição. Jamais você vai ver quem é de um grupo bolsonarista, não estou falando quem vota no Bolsonaro. É diferente, não estou falando de voto, estou falando de devoto. Os devotos vão olhar tudo sob o prisma de como eu posso continuar defendendo o Bolsonaro e dizer que todo mundo que ataca ele é ruim. Não vão olhar fatos. Do outro lado, não importa o que aconteceu, não importa se ali não tiver nada de implicação contra o Bolsonaro, não importa se for algo que inclusive favoreça a versão do Bolsonaro, vão dar um jeito de distorcer para falar que é fascismo, extrema-direita, genocida, ele tem que ir para a cadeia. E é precisamente isso que está acontecendo com esse processo agora. Qual que seria uma solução? Eles têm de decidir, tanto no mundo jurídico quanto no mundo político, o que é que eles vão fazer com o Jair Bolsonaro. Precisa decidir, gente, não tem mais como protelar. Já vai para 2 anos esse negócio, a política já reabsorveu tudo isso. Então, assim, ou bem o Bolsonaro vai ser anistiado e vai continuar por aí, ou não vai ser anistiado para a próxima eleição, vai ser cabo eleitoral e vai continuar por aí, ou então se prende o Bolsonaro e acabou. Não tem como protelar esta situação, porque ela não está gerando convencimento, não está gerando entendimento, e ela está turbinando não só a fricção entre os 2 polos políticos, mas a desconfiança que o povo tem da imprensa, porque nunca vai ser a versão que ele quer ver. Um lado não vai ver o Bolsonaro ser inocentado ali no áudio, como ele queria. E o outro lado não vai ver uma prova cabal de que o Bolsonaro tem de preso agora, como eles queriam. E aí eles desconfiam da imprensa, porque eles têm certeza que tem aquilo ali. A gente tem uma situação muito incômoda, que é a judicialização da política. O brasileiro gosta tanto de pilantra e elege tanta gente com problema judicial que a página de política do jornal acabou virando um grande programa policial. E aí esses casos policiais vão parar no judiciário. E hoje a gente tem essa salada que ninguém consegue digerir. É uma salada indigesta. Mas a verdade é uma só. Já está passando do tempo de se decidir o que é que vão fazer com o Jair Bolsonaro. Bom, pessoal, o que é que vocês acham dessa história toda? Eu só quero, os comentários de vocês aqui. E as narrativas? Vocês conhecem gente que fala igualzinho eu falo nas narrativas? Conhece ou não conhece? Tira a dúvida aqui para mim. E eu sei que tem muita gente que é fã do Bolsonaro ou que é fã do Lula e que também dá risada com as narrativas, porque é gente que é fã e que vota, não é gente fanática por política, é gente que tem bom humor, que sabe rir de si mesmo, enfim. Não esquece uma coisa que eu te peço todo dia e tá dando super certo, a nossa corrente espiritual dos 3 Cs, curta, comente. O que eu vou comentar? Bota um emoji, gente, pra me lotar de comentário e compartilha, que eu tenho certeza de que você conhece alguém que precisa ver o Narrativas Antagonistas. Eu tô de volta amanhã, às 5 da tarde. Beijo, até lá.